tudo bem com você? Sabe aquele cookie recheado que só de olhar você fica com muita vontade de comer? Sim, ele tem aquela casquinha crocante por fora, um recheio bem cremoso por dentro, e quando você morde, você sente aquela mistura de texturas na sua boca e é simplesmente uma explosão de sabores. É isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Essa receita você vai se apaixonar. Então fique com a gente, assiste o vídeo com todos os detalhes até o final, que tem dicas super bacanas para você deixar ele bem desse jeitinho que eu tô te explicando. Vamos começar colocando em um bowl 140 gramas de manteiga sem sal. Essa manteiga precisa estar em ponto de pomada. O que é ponto de pomada? Você vai conseguir amassar, olha só. Então você consegue amassar a manteiga, ok? Esse é o ponto que precisa estar. 100 gramas de açúcar, aqui eu estou usando o refinado e você pode usar o cristal também. 140 gramas de açúcar mascavo. Esses ingredientes estarão na descrição do vídeo, tanto em gramas quanto em xícaras, tá? E aí eu vou misturar bem esses três ingredientes, que é a manteiga mais os açúcares. Estou fazendo na mão, mas você pode também fazer na batedeira. Misturados esses ingredientes, e esse é o ponto que fica, olha só. E aqui eu tenho 2 ovos, que eu vou agora misturar. Só o ponto de mexer e misturar. E vou virar aqui aos poucos, pode ser de umas 4 vezes, tá? Para não correr o risco de talhar essa nossa misturinha aqui. Então, coloco aos poucos, vou mexendo, depois que estiver bem agregado, eu vou colocando o restante aos poucos. Prontinho, olha só que lindo. Agora vamos acrescentar 1 colher de chá de essência de baunilha e misturar. E aí você pode me perguntar: Rebeca, e se talhar, o que eu faço? Se talhar, você continua o processo, tá? Que seu cookie vai sair também. Mas o ideal é que não talhe. Se você quiser fazer esse processo com fouet, também pode. Agora vamos partir para os secos. Eu tenho aqui 330 gramas de farinha de trigo. Eu vou acrescentar 6 gramas de amido de milho, 7 gramas de fermento em pó, que é meia colher de sopa, e 3 gramas de bicarbonato de sódio, que é 1 colher de chá. Vou misturar delicadamente esses ingredientes. E agora eu vou peneirar os meus secos aqui na nossa mistura. Dou uma mexida aqui nesses ingredientes. Vou mexendo até incorporar a farinha. Você pode sentir sua massa um pouco pesada, mas continue mexendo que no final dá tudo certo. Prontinho, já incorporamos os secos e agora, para finalizar, vamos colocar as gotas de chocolate. Eu estou usando aqui 250 gramas de gotas de chocolate forneáveis. Misturo só para agregar. Massa pronta, eu vou cobrir agora com plástico, você pode também cobrir com plástico filme e vou levar à geladeira por pelo menos 1 hora para depois a gente poder continuar o nosso processo. Agora que a nossa massa foi para a geladeira, vamos fazer a bolinha de Nutella. Aqui eu tô pesando aproximadamente 1 colher de Nutella. Então pego 1 colher e coloco aqui. Se você fizer para vender, é importante que você porcione direitinho com peso, para sair com o mesmo peso e ter tudo padronizado. Essa Nutella precisa estar congelada para a gente enrolar os nossos cookies. Então vamos levar para o congelador ou freezer por pelo menos 1 hora. Cookie descansado na geladeira, ficou até mais de 1 hora. E a Nutella ficou no freezer. E agora nós vamos bolear o nosso cookie. Olha só, a massa tá bem firme. E é assim que a gente tem que trabalhar com ela. Eu vou pesar meu cookie, porque eu quero que eles fiquem todos com o mesmo peso e mesmo tamanho. Decidi colocar 90.
Essa medida que eu passei pra vocês, tanto de recheio quanto do cookie, foi apenas uma sugestão. Se você quiser fazer com outros tamanhos, com outra medida, fique à vontade, tá bom? Isso aqui é apenas uma sugestão. Pode fazer menor ou maior, fica a seu critério. Eu vou amassar aqui, abro a minha massa e aqui dentro eu coloco a minha Nutella. Coloquei, agora eu só encapo aqui fechando. Olha, fechei. Depois que eu fecho, eu vou bolear. Fica desse jeito aqui. Coloquei uma forma que eu já cobri antecipadamente com papel manteiga. Novamente, eu abri o meu cookie, coloco aqui o recheio, que é a minha Nutella, e vou fechar. Colocando sempre pra dentro e fechando. Depois que eu fechei, eu boleio, faço a bola e tá prontinho. Posso colocar na forma. É importante você deixar um espaço de pelo menos 4 dedos de um cookie para o outro, porque ele vai abrir e quando abrir para não encostar um no outro. Se a sua região for um pouco mais quente, na hora de você estiver enrolando os seus cookies e começar a derreter a sua Nutella, é importante que você volte com ela para o freezer para que ela endureça novamente e assim você volte a enrolar os seus cookies. Cookies enrolados, me renderam 12 cookies, pesando 90 gramas, depois a gente recheou com a Nutella, mais um cookie de 40 gramas que não foi recheio porque não coube o recheio nele. Então vou dar só uma apertadinha assim bem de leve para ele ficar um pouquinho achatado. E vou levar à geladeira por 30 minutos para depois a gente assar em forno pré-aquecido a 190 graus. Acabei de tirar os nossos cookies da geladeira e agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 190 graus por aproximadamente 10 a 12 minutos. Você gosta dos nossos vídeos, das receitas que a gente coloca aqui no canal? Se sim, por gentileza, peça seu joinha, clique no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Ative as notificações para não perder nada do nosso canal e também siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. Amamos ter vocês conosco. Cookies prontos e olha só que lindos ficaram. Agora o ideal é a gente retirar aqui, eu acabei de tirar do forno, tá molinho ainda, tá? Então o ideal é retirar daqui com cuidado e colocar aqui para resfriar na grade. Porque a grade passa o ar por baixo e aí mantém a crocância dele por mais tempo. Ficaram 10 minutos no forno, tá? Mas vai depender de cada forno. E eu liguei no aquecimento superior e inferior. O peso final de cada cookie após assado foi de aproximadamente 105 gramas. Retiramos a segunda fornada agora do forno, também ficaram 10 minutos. E olha só, eu quis mostrar pra vocês que assim que a gente tira do forno, ele fica bem macio. Mas depois que ele esfria, ele fica crocante. E esses, como eu não apertei, eles ficaram mais volumosos, tá? Aqui, olha, tá bem mais volumoso. Então você tem a opção de dar uma apertadinha ou não. E agora vamos partir os que já estão frios pra gente ver como que ficou por dentro. E esse cookie aqui é pra você que assistiu nossa receita, está aqui conosco. Vamos ver por dentro. Olha isso aqui, gente, por dentro. Que delícia esse cookie. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe.